Meus amigos, possamos receber a ajuda dos nossos diletíssimos mentores espirituais para o estudo dessa noite. Não raro ouvimos comentários da ciência a respeito da religião. E às vezes o contrário, religiosos falando sobre a ciência. Esse é o nosso estudo de hoje, ciência e religião. Nós entendemos que a fé e o raciocínio devem andar juntos. Só muito aparentemente é que a ciência e a religião parecem antagônicos. A doutrina espírita é uma das suas importantes missões, é provar que ciência e religião se completam. A ciência humana estuda o mundo material, tudo que o envolve. E a ciência espírita, também ciência, estuda o mundo espiritual. Então, uma ciência estuda todas as coisas relativas à matéria, ao mundo material. E a ciência espírita estuda tudo referente ao mundo espiritual. E o universo material e o universo espiritual são obras do mesmo Deus. Não existem dois deuses, um Deus da matéria e um Deus do espírito. Nós somos monoteístas. Não cremos nessa separação. Deixamos isso para uma antiguidade remota, o politeísmo do passado. Nós cremos num Deus único, porque o universo é de uma vastidão colossal, inimaginável para nós, humanos. E se um reino tão gigantesco tivessem diversos soberanos, a estabilidade cósmica estaria comprometida. Não haveria uma harmonia. Então, todas essas características nos apontam para a existência de um só Deus. E é a Moisés que nós damos esse crédito. Moisés nos fez esquecer os deuses de pedra para crer num Deus espírito e verdade. Moisés era uma grande alma que trouxe para a humanidade avanços consideráveis. A incompatibilidade entre ciência e religião, ela tem como origem aqueles extremismos das partes. É um conflito ocasionado pela incredulidade de um e a intolerância de outro. Então nós vemos pesarosamente esse estado de coisas que é uma característica do nosso mundo ainda primitivo, engatinhando. As religiões tradicionais tiveram uma responsabilidade muito grande nisso. Nós vemos as figuras que as tradições religiosas nos trazem assim, até de assustar. E o céu é aquele jardim muito bonito, o Senhor sentado num trono de ouro, servido pelos anjos. São linguagens, são expressões de um primitivismo medieval. Não é possível que em pleno século XX, já XXI, venhamos ainda a desenvolver ideias, figuras tão primitivas, tão medievais, verdadeiro obscurantismo, um passado remoto.
Tempos virão que a religião vai, aos poucos, ceder o seu radicalismo materialista e admitir o elemento espiritual. E a religião, por sua vez, lembrar-se, aceitar as leis imutáveis da matéria, estudadas pela ciência. Então nós aguardamos assim, com muita esperança, muita ansiedade, essa união da ciência com a religião, e o momento que ciência e religião derem os braços, cada um fazendo o seu trabalho numa direção, mas dentro de uma harmonia. Então nós teremos uma força convincente, extraordinária. Hoje, equivocadamente, o pensamento científico ainda se opõe ao pensamento religioso, porque ambos foram a extremos. E nós vemos que o templo e o laboratório ainda estão muito distantes. É preciso que aconteça algo para que essas duas forças do mundo se aproximem. E esse algo é, sem dúvida, os princípios espirituais que governam o universo espiritual. E que vai, aos poucos, explicando ao mundo quais são os princípios, quais são as regras das comunicações do mundo espiritual com o mundo material. Dizer que o cientista é automaticamente um materialista, isso é um equívoco muito grave. Nós poderíamos listar um número enorme de homens de respeitáveis conhecimentos científicos e que são fervorosos crentes em Deus. As religiões tradicionais, ao instituir a fé cega, o dogma da fé cega, eles abriram um abismo entre a ciência e a religião. O homem de ciência, pela a sua cultura, a sua dinâmica mental, ele não consegue admitir, crer, adotar princípios que ele não possa livremente examinar, questionar. Aquela filosofia medieval do ou crê ou morre, da fé cega, é fantástico que estamos no 3º milênio e ainda ouvimos falar disso. Os homens de ciência querem liberdade de pensamento. E a religião, aos poucos, adotando princípios racionais, e a doutrina espírita foi mestra nesse aspecto. Nós não cremos numa vida espiritual, nós sabemos da existência de uma vida espiritual que é profundamente diferente. O espírita não é um crente, ele não é o que crê, ele é o que sabe. Sabe pela experimentação. Nós pegamos dos espíritos, ouvimos suas vozes, vemos seus vultos, trocamos ideias. Aquele tempo em que o mundo espiritual era uma quimera, a pessoa que ainda crê nisso é uma pessoa formalmente desinformada. É a pessoa que desconhece experimentações de sábios respeitabilíssimos. Nós já aqui a eles nos referimos em diversas oportunidades. E como não é o nosso tema de hoje, não voltamos ao assunto. Mas aquela ideia de que o espírito
é uma abstração, uma tese religiosa, quem assim pensa paira em lamentável equívoco. E a religião e a ciência, somando esforços, eles expulsarão o fanatismo do mundo e farão o mundo crer, o mundo tomar informações extraordinárias da nossa imortalidade. Que coisa gostosa podermos entender racionalmente que somos imortais. As religiões tradicionais pintaram a religiosidade muito a um gosto primitivo. Aquele jardim, é o céu com aquele jardim florido, que você fica ali orando, assim, olhando para o Senhor. Isso deve ser muito gostoso nos 3 primeiros dias. Mas à medida que o tempo vai passando, começa a ficar cansativo, enfadonho. E depois de séculos, milênios, bilênios, torna uma situação insuportável. É um céu infernal, esse em que você é obrigado a ficar ali, genefluxo, num estado quase patológico, psicopatológico. Meus amigos, as inteligências superiores querem desenvolvermos o saber. Nós não vamos ficar naquela oração contemplativa para todos os tempos. Nós oramos a Deus, agradecemos a Deus, pedimos a sua ajuda, mas vamos avançar nos anais da ciência. Não só a ciência humana, mas as ciências espirituais. Vamos privar com espíritos sapientíssimos que, por amor, nos dão a mão para que nós concretizemos esses valores. Então, o Espiritismo tem uma das suas grandes missões, é combater, é erradicar a descrença, o ceticismo no mundo, para que a fraternidade legítima brilhe entre os povos. Porque no momento, plagiando Jesus, que consideramos Deus o nosso Pai infinito, se Deus é o nosso Pai, é o Pai de todas as humanidades do cosmos, então nós somos todos irmãos. E precisamos aprender isso, praticar isso na nossa realidade diurna, a fraternidade legítima. Então, nós estamos vivendo momentos de evolução. E em todas as evoluções, há aqueles que ficam na retaguarda, até que a força do progresso os obriguem a avançar para frente, a despeito da letargia desses espíritos. Mas há os impenitentes, aqueles espíritos retrógrados, imaturos, revoltados, indisciplinados, que não aceitam os esforços da espiritualidade maior e caminham no sentido reverso ao progresso espiritual, prejudicando aqueles que querem ir para frente. Meus amigos, nós assistimos, mais do que nunca esse fim de semana, aquelas cenas lá do World Trade Center, do 11 de setembro de 2001, nós ficamos pensando, meu Pai do céu, como uma criatura humana planeja uma matança dos seus semelhantes, e ainda se dizem religiosos, cultores de uma filosofia religiosa. Pergunto eu aos amigos, há diálogo com essas pessoas?
televisão, assisti uma reportagem, um cavalheiro matou a sua companheira com 8 meses de gravidez com um facão. Então nós ficamos assim, perplexos. Há diálogo com essas pessoas. E é por isso que é uma pedagogia cósmica, o banimento dos espíritos impenitentes, aqueles que não há diálogo. Então, meus amigos, não é uma punição divina. Deus não pune seus filhos. Deus é amor. E o amor não pune, educa. Todos nós, temos verdadeiro horror da dor. A dor é assim, o nosso vilão. Mas, meus amigos, a dor é um abençoado recurso. Então, esses espíritos impenitentes são transferidos para mundos mais atrasados, mundos primitivos, como eles são. Só que eles levam um intelecto desenvolvido. E são para aqueles espíritos da caverna os mestres, pelo entendimento. Quando reencarnam entre os espíritos primitivos, eles não se lembram conscientemente, mas levam uma inteligência desenvolvida e são os mestres daqueles homens das cavernas. Nós já passamos por isso. É que os amigos não lembram porque já faz um pouco de tempo, né? Mas com esses espíritos egressos de outras regiões interplanetárias, nós aprendemos o arco, a flecha, a lança, a agricultura, a pesca, descobrimos o fogo, aprendemos a cozinhar os alimentos. Aqueles alimentos que não eram possível a sua utilização alimentar, cozidos tornaram excelentes alimentos. E nós fizemos festa com o fogo espantava as feras. Então, quando nós é que éramos o alimento, o fogo mandava o tigre de sabre para longe, mostrando a ele que nós não éramos uma boa opção para o lanchinho da tarde. Então, com esses espíritos, aprendemos a fazer as casas e muitas coisas. E fomos, todos nós, nos desenvolvendo com esses irmãos mais velhos do ponto de vista da inteligência. E chegamos onde chegamos, nesse mundo moderníssimo. Então, a justiça divina não pune os seus filhos, educa. O Evangelho do Cristo é um manancial educativo, é um código de moral educativa. Jesus, as tradições religiosas, construíram pedestais. E se há uma coisa que os bons espíritos repugnam, é aquela figura de Jesus crucificado, que as religiões insistem, que ele fique ali crucificado, bem preso, e dali não saia. Jesus é uma alma celeste, é um espírito estelar, é o nosso mestre sublime, o nosso dileto amigo. Imaginá-lo preso numa cruz com cravos é uma grosseria. Nós precisamos nos livrar desses símbolos. Pegarmos o Novo Testamento e lermos os ensinamentos do Cristo como uma cartilha escolar. É a cartilha escolar do Espírito, que vai nos arremessar às esferas da luz. Então, Jesus não quer aplausos, louvores, louvaminhas, bajulações, bajulices. Ele nos quer grandes estudiosos dos seus ensinamentos.
progresso, meus amigos, é uma força que o homem pode tentar atrapalhar, mas jamais impedir. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, o progresso virá. Nos arremessaremos a patamares mais altos, amadureceremos, queiramos ou não. E volto a frisar a problemática da dor. A dor não é tão má quanto parece. Meus amigos, nós vamos viver na vida cósmica eternamente. Nós nos libertaremos dos mundos primitivos como a Terra. Quando não mais precisarmos da Terra, que hoje precisamos, olhamos o nosso passivo de graves erros do ontem e sabemos que ainda precisamos deste mundo terrestre que nos cerca. Ele é a nossa cartilha escolar. Então, o progresso virá, queiram ou não queiram os homens. Claro que nós somos, às vezes, acomodados. Gostaríamos, assim, de ter uma quantidade enorme de recursos para nos acomodar. Meus amigos, nós teremos. No nosso futuro espiritual, nós faremos coisas que para os dias de hoje são como um passe de mágica, como uma fixação daqueles seres fantasmagóricos dos livros infantis que sabem fazer mágicas. Nós faremos coisas extraordinárias, mas dentro de uma racionalidade. Viveremos em instâncias espirituais de maravilhas inimagináveis no momento, junto com aquelas pessoas que amamos. Aqueles espíritos sábios das colônias superiores, eles têm uma capacidade de amar que nós ainda não conseguimos entender. E é por muito nos amarem que eles deixam que nós lutemos as nossas boas batalhas para que possamos nos libertar de um passado de culpas e possamos galgar instâncias espirituais mais nobres. Isso é fatal. Ninguém condenado, principalmente condenações eternas, e é por isso que os homens de ciência rejeitam as religiões tradicionais, quase que numa rebeldia, porque não conseguem entender isso. Há 20 séculos, Jesus nos trouxe o seu evangelho educador para transformar a nossa humanidade. Mas as nossas religiões tradicionais fizeram do evangelho uma série de fantasias, de liturgias, de paramentos, de fantasias, quando, na verdade, o Evangelho é para ser estudado e ser vivido. Meus amigos, se Jesus quisesse aplausos, louvores, ele não teria ensinado coisa nenhuma. Mas ele só fez ensinar do berço ao túmulo. Jesus andava cercado de multidões. Por que razão? Porque o seu magnetismo espiritual cativava as pessoas, mesmo sem palavras. A expressão magnética do Cristo mexia profundamente com as pessoas. Mas Jesus nos deu, assim, um manancial enorme de ensinamentos. Então não adianta nós fazermos fantasias com os evangelhos que aqueles evangelistas nos trouxeram. Nós temos que ler, no silêncio da nossa calma,
e depois meditar, e depois tentar incorporar aquele ensinamento, para que nós sejamos almas nobres. A evangelização da nossa humanidade é o grande capítulo, a grande obra do cristianismo. Para que o mundo evangelizado, engrandecido, liberte-se das nossas mazelas espirituais. As doutrinas materialistas, elas trazem em si próprias o germe da sua destruição. São doutrinas corruptoras da sociedade. Se o mundo acaba no túmulo, o que fazer se não gozar ao máximo a vida? Não importa em prejuízo de quem quer que seja. Deixa eu aproveitar a vida ao máximo. E não é o que nós vemos no nosso mundo. Então, as doutrinas materialistas, elas são a depreciação da nossa sociedade, a corrupção da nossa sociedade. As pessoas que vivem para os seus, exclusivamente para os seus interesses materiais, para os gozos da vida, são indiferentes ao sofrimento do próximo. Então, meus amigos, nós estamos vivendo uma era de uma queda de braço. É a besta do Apocalipse de João. Essa perturbação que nós vemos no mundo. E só há um remédio, é o Evangelho de Jesus. É vivermos os ensinamentos do Cristo para sermos solidários ao nosso próximo. E o mundo vai se dividindo em duas facções. Há hoje, até mesmo nos meios empresariais, nos grandes latifúndios do mundo, esforços contributivos para causas nobres, causas sociais. Até os grandes bancos mundiais dão as suas contribuições. Há uma sensibilização no mundo pelo bem-estar do seu semelhante. Então, meus amigos, o que fazermos nós, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos estudiosos da mensagem do Cristo, se não sermos solidários aos ensinos do Evangelho do Senhor? As doutrinas materialistas vão se corrompendo. Elas não conseguem responder às questões ínfimas dos interesses sociais, dos interesses humanos. Por que nascemos? De onde vimos? Para onde vamos? O que estamos fazendo nesse mundo? Então diz o materialismo, gozar a vida ao máximo. Até os limites extremos, até os limites da loucura. Nós olhamos assustados essas ocorrências que a televisão nos apresentou neste domingo. Aquilo é um fato isolado? Não, meus amigos. Aquilo ali é a imagem do nosso mundo. E nós somos espíritos que queremos um mundo melhor. Pedimos a Deus que nos ajude a ajudar por um mundo melhor. Queremos dar a nossa contribuição pela felicidade da humanidade e a nossa também. Mas o materialismo ateu é esse germe corruptor que desencanta as pessoas, que estimula as pessoas a gozarem o máximo, até mesmo em prejuízo da sua saúde física. Nós vemos na televisão, no noticiário, um médico, doutor em medicina, com cirrose hepática pelo alcoolismo. Que nós, os leigos, as pessoas simplórias que somos, abusemos do álcool
é pela ignorância. Os efeitos são os mesmos, mas pelo menos temos a nossa ignorância como desculpa, mas não uma pessoa esclarecida, um doutor em medicina. Então nós ficamos assim, pasmos, perplexos, como as pessoas se deixam arrastar pelo mal. E ficamos assim, pedindo a Deus que passe essa fase do nosso mundo, em que nós vemos o banditismo urbano de braços dados com o terrorismo internacional, sacrificando vidas, corrompendo consciências, promovendo matanças. Meus amigos, Jesus, passeando com os apóstolos em frente ao grande templo de Jerusalém, ele fez uma advertência: vede esses grandes edifícios? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Então, meus amigos, essa é uma lição profunda. Nada que nós amontoarmos deixará de ser revisto. Nada há, ensinou Jesus, oculto que não venha a ser revelado. Ninguém esconda o mal. Terá que ajustar as contas. Cada coisa que tirarmos dos devidos lugares, teremos que repor. Então, meus amigos, que possam esses mensageiros espirituais que nos cercam, que nos trazem o seu carinho, iluminarem o nosso entendimento. Quando esses amados companheiros nos tocam, nos trazem uma felicidade íntima, tocam a nossa sensibilidade, para que nós possamos a eles nos unirmos pela causa do bem. O nosso planeta terrestre, deles serão banidos os espíritos perturbadores. Hoje nós não podemos sair às ruas, sob pena de perdermos a vida e os nossos pertences e sofrermos agressões lamentáveis. Esse tempo vai passar. Nós conhecemos estágios que a Terra há de receber mais tarde, que o homem terrestre não pode nem imaginar. Dentro dos próximos séculos, conheceremos instâncias práticas sociais hoje inimagináveis. Vou só citar um lembretezinho dos nossos instrutores espirituais. A chamada, conheceremos mais tarde, a criança itinerante. Hoje, nós somos a humanidade, o povo, do cadeado, da fechadura, do ferro de solda, das grades. Já que a polícia não prende os bandidos, nós ficamos atrás das grades nas nossas casas. Esse tempo vai passar. No futuro, a chave, o cadeado, a grade, nós vamos conhecer nos museus de uma era nefasta, de um passado ignóbil. Nós seremos livres. As crianças, depois de uma certa idade, viajarão para o mundo, pelo mundo, abrigar-se-ão nas casas recebidas com todo carinho, e nós também. Todas as casas do futuro da humanidade terão quartos de hóspede para receber pessoas que nunca vimos. Então a Terra será um planeta de regeneração, uma verdadeira bênção. Hoje somos obrigados a viver atrás de verdadeiras trincheiras bélicas. No futuro, quando o Evangelho estiver no coração das pessoas, nós seremos almas livres. Como disse Jesus, conhecereis
A verdade é a verdade, vos libertará. Que Ele nos abençoe nessa noite. Muito obrigado.